Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o mês de dezembro, dezembro astrológico. Este é mais um daqueles meses muito intensos, como foram, aliás, praticamente todos os meses de 2022, né? Não vai ser diferente na última temporada deste ano. Mas antes de a gente falar desse tema, aquele convite básico. Se é a primeira vez que você está vindo por aqui, e se você gostar do conteúdo que vai achar aqui, já sabe, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que houver uma novidade. E para quem já vem toda semana, para quem vem com frequência, muito obrigada pelo carinho da companhia, pela graça da sua escuta. Fiquem à vontade. Então, vamos falar desse mês de dezembro, dessa última temporada de 2022. E aí, eu vou enumerar aqui os principais movimentos que estão acontecendo no céu. Então, primeiro a gente tem Netuno mudando de direção. Netuno volta ao movimento direto já nos primeiros dias do mês. Também temos Júpiter voltando, reingressando definitivamente no signo de Áries. Quando ele entrar em Áries, ele também faz uma semiquadratura a Urano, a terceira, né, dessa temporada aí de 3. Temos o solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, que também é um ponto alto deste mês de dezembro. Temos as lunações, a lua cheia de Gêmeos, que está bombástica, e depois a lua nova de Capricórnio. E, além disso, a gente tem movimentações de planetas rápidos, como Vênus e Mercúrio, que ingressam em Capricórnio, Mercúrio entrando em retrogradação já no final do mês, e, é claro, também temos o planeta Marte, que já está retrógrado desde o dia 30 de outubro e segue nessa condição ainda até 12 de janeiro. Aliás, Marte também é parte de um dos movimentos mais importantes desse mês, que é a oposição do Sol a ele, bem no dia da lua cheia. Essa é uma das movimentações também mais importantes desse mês. Então, vamos olhar no dia a dia como é que fica essas movimentações todas e o que elas podem significar aqui para a nossa vida individual e também para a nossa vida coletiva. Parte daquelas observações que eu faço sempre. Quando eu faço essas análises, eu estou descrevendo a qualidade do tempo presente. Estou descrevendo o que é que está ativado, o que é que está operante para todos nós. Porém, cada pessoa se relaciona com todos esses qualificadores desse tempo de uma maneira diferente. Então, essa descrição do céu que eu dou aqui não acontece da mesma maneira para cada pessoa na sua vida pessoal, porque isso aí vai depender de como este céu de hoje está interagindo com o céu do dia que você nasceu. Então, não é igual para todo mundo. E a gente também faz essa análise como uma maneira de apontar tendências, né? Aqui a gente não tem intenção de fazer previsões, predições daquelas de isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer, tá bom? Bom, então vamos lá olhar esse dia a dia do mês de dezembro. Então, começando aqui com o dia 1º de dezembro, a gente abre esse mês com Vênus em bom contato com Saturno, mas, simultaneamente, trocando muitas farpas, para não dizer tiros diretos aí com o planeta Marte, que está retrógrado em Gêmeos. Então, tem um belo trânsito, a gente abre o mês com um belo trânsito
pelo signo de Sagitário, de Sol, Vênus, Mercúrio, como sabemos, e logo nesse primeiro dia do mês a gente tem, então, Vênus em oposição a Marte, o que sugere um início de mês bastante intenso, bastante passional, propenso a muitas discussões nas relações mais próximas. Nesse mesmo dia, a gente ainda tem Mercúrio também em quadratura a Netuno. Então, é um início de mês que demanda muito a atenção nas nossas interações, nas negociações, especialmente negócios envolvendo valores importantes, porque com Vênus oposta a Marte e Netuno quadrando Netuno e Mercúrio quadrando Netuno, há essa propensão a ações precipitadas, a julgamentos equivocados. Já no dia 2, Netuno estaciona para voltar ao movimento direto. Então, no dia 2, que é uma sexta-feira, Netuno está estacionário para mudar de direção. E isso acontece no dia 3, que é sábado. Então, dia 3 de dezembro, a gente tem dos principais acontecimentos do mês, que é Netuno voltando ao movimento direto. Esse movimento, inclusive, é ativado, ou melhor, bastante destacado e salientado, porque no mesmo dia Vênus vai estar fazendo quadratura esse Netuno. O que isso pode significar? Netuno teve nos últimos meses em retrogradação, sugerindo a necessidade de a gente revisar questões espirituais, de a gente revisar a forma como a gente também tem utilizado a nossa imaginação, a nossa criatividade, como temos exercitado a nossa empatia e solidariedade no mundo. O quanto a gente se deixa iludir, ou o quanto a gente também, às vezes, tende a iludir a outros. Agora, com Netuno voltando ao movimento direto, a gente avalia como vai mudar algumas dessas atitudes daqui em diante. Como disse, no mesmo dia, Vênus está em quadratura a Netuno, o que nos alerta também, o que traz mais uma necessidade de pensar o quanto a gente, às vezes, se engana ou se deixa iludir dentro das relações, dentro de negociações que, às vezes, nós fazemos. É importante lembrar que precisa dois para dançar tango. Se o outro me iludiu, é porque eu também, por algum motivo meu, me deixei iludir. Aí, seguindo adiante, no dia 4, Vênus ainda está nessa quadratura potente com Netuno, mas também temos o Sol fazendo um bom contato com Quirón. Aqui é um belíssimo dia para exercer solidariedade, para ajudar a outros, para exercitar o nosso altruísmo no mundo, como uma forma positiva de lidar com esses aspectos que Vênus faz a Netuno. No dia 5 de dezembro, a gente tem a Lua, mais uma vez, estimulando aquela quadratura entre Saturno e Urano. Então, é um início de semana, uma segunda-feira, e é mais uma daquelas segundas-feiras que podem começar assim, com alguns dilemas, com alguns embates entre escolhas que precisamos fazer, que envolvem questões de segurança ou de novidades. E daí, no dia 6, Mercúrio faz quadratura a Júpiter. Mercúrio passando por Sagitário já no último decanato, no finalzinho de Sagitário, nesse dia, esse Mercúrio já bastante fervoroso, ao quadrar Júpiter, que é regente de Sagitário, pode estar num modo de funcionamento mais exaltado, mais dogmático, talvez até bastante arrogante, daquele tipo, eu sei de tudo. Então, a gente pode ter atitudes bem do tipo, sabe tudo, eu sei melhor. E a gente também pode se envolver em alguns embates, em algumas discussões ideológicas, políticas, que podem ser até um pouco desagradáveis. Então, é importante a gente ter muita atenção com isso.
E logo depois de fazer esse aspecto com Júpiter, e possivelmente ter cometido alguns excessos na comunicação, esse Mercúrio entra em Capricórnio. E aí, pode ser que a gente leve um choque de realidade, porque ao relembrar dos embates recentes, a gente talvez tenha que pedir desculpas aí para uns e outros. Muita atenção com isso também. No dia 7, já em Capricórnio, Mercúrio se indispõe com Urano e o Sol também se indispõe com esse planeta. Então, já é um dia propenso a muitos imprevistos desagradáveis, a uma situação, a certas irregularidades acontecendo e a gente talvez se sentindo um pouco desconfortável com o desenrolar das coisas. Uma boa dica para como lidar com isso, quando o Urano está muito ativado, é permanecer flexíveis ao acontecer imprevistos, não se enrijecer, não bater o pé querendo aquilo que estava planejado. Então, é melhor fluir, é melhor olhar para tudo com abertura e com espírito de curiosidade. No dia 8 de dezembro, um dos dias mais importantes desse mês, nós temos acontecendo a oposição do Sol a Marte. Esse é um movimento importantíssimo, é a culminação do ciclo de retrogradação de Marte, porque as retrogradações desses planetas exteriores necessariamente implicam uma oposição do Sol. Então, aqui a gente tem um dia propenso a conflitos egóicos, conflitos com autoridades, conflitos de poder, um dia que a gente pode estar mais esquentado, mais impaciente, e aí a gente também fica mais sujeito a incidentes que podem não ser tão favoráveis assim. Agora, o que também torna essa oposição muito importante é o fato de a lua cheia acontecer no mesmo dia. Vou até olhar aqui também o mapa desta lua cheia. Então, no mesmo dia, às 1h08 da manhã do dia 8 de dezembro, no horário de Brasília, a Lua completa o ciclo iniciado em Sagitário. Ela vai fazer a oposição ao Sol em conjunção com aquele Marte. E, simultaneamente, ela faz uma ocultação desse planeta. A ocultação é semelhante a um eclipse. Só que eclipse é um termo que a gente utiliza especificamente para ocultações de Sol e Lua. Neste caso, a Lua estará ocultando Marte, o que é um movimento também bastante importante, e considerando que Marte está retrógrado, está fora dos limites, a gente tem aí um cenário que está possivelmente bastante explosivo. Aliás, nessa lua cheia, nós vamos ter 4 astros na condição fora de limites, que serão exatamente Lua, Marte, Mercúrio e Vênus. Então, é um período que está uma energia muito anárquica, muito caótica, as pessoas talvez extrapolando muito dos limites, as pessoas com dificuldade talvez de seguir algumas regras. Então, pode ser um período até bastante perigoso. A gente pode se envolver de fato em muitas discussões, tanto no nível das nossas relações pessoais, quanto em níveis sociais coletivos. Então, é uma alunação bastante tensa, é uma alunação bastante explosiva. Como ela faz essa ocultação de Marte, a gente traz aqui um pouco uma energia de eclipse. Obviamente, não é um eclipse, porque os nodos da Lua não estão envolvidos, mas, como disse, é uma ocultação de um astro pelo outro, e isso coloca, de fato, uma ênfase muito grande, tanto na Lua quanto nessa retrogradação de Marte. Então, é um dia realmente bastante tenso. Eu vou analisar melhor o mapa dessa lunação num vídeo à parte específico sobre isso. Mas é um dos dias mais complexos desse mês que temos pela frente. No dia 9 de dezembro,
no dia 9 de dezembro, é a vez de Vênus, no final de Sagitário, fazer quadratura também a Júpiter. Essa é uma das quadraturas menos tensas que a gente pode ter na astrologia. Vênus e Júpiter são dois planetas chamados benéficos. Então, as quadraturas não costumam significar problemas tão terríveis como acontece com outros planetas. Mas, ainda assim, é necessário ter atenção com algumas coisas. Entre elas, né? Vênus é um planeta de prazer, de desejo, e Júpiter é um planeta que aumenta, que multiplica as coisas, além de também ser um planeta associado com alegria, com jovialidade, com diversão. Os dois juntos, em aspectos tensos, pode indicar dias em que a gente pode estar mais preguiçoso, a gente não quer se comprometer com as coisas mais sérias. Então, a gente pode negligenciar trabalho, negligenciar as nossas atividades mais sérias. A gente pode se exceder na busca desses prazeres, na busca de realizar alguns desejos, isso pode não ser muito benéfico para nós. Então, a gente pode ter muitos excessos, né? Excessos à mesa, excessos com bebidas, com drogas, com coisas relacionadas à recreação e à diversão. E depois pode não ser muito legal. Nas compras também, compras e negócios também não é um bom aspecto, porque o nosso julgamento está ali um pouco otimista demais e a gente não enxerga os potenciais problemas das situações que a gente está analisando. E, de novo, né, Vênus em quadratura com Júpiter pode indicar gastos excessivos e, inclusive, gastos que depois se revelam muito supérfluos também. Então, é bom a gente ter uma cautela nesse dia aí ou nos dias anteriores. E dia seguinte é o dia de Vênus também entrar em Capricórnio. Esse clima muda bastante. De uma Vênus que estava ali desejando grandes coisas, grandes aventuras, agora ela bota o pé no chão e ela está mais focada em adquirir mais segurança, mais estabilidade, até mesmo nas nossas relações. Nós focamos, nós priorizamos aquilo que vai nos ajudar a fortalecer o nosso sentido de valor. E Vênus fica em Capricórnio. Vênus fica em Capricórnio de 10 de dezembro até 2 de janeiro, quando entra em Aquário. Por falar nisso, vou pontuar também as datas de Mercúrio. Mercúrio fica em Capricórnio de 6 de dezembro até 11 de fevereiro, isso por causa da retrogradação. Eu vou falar da retrogradação mais para o final. Bom, então, continuando, isso foi Vênus entrando em Capricórnio no dia 10 de dezembro. Daí, no dia 12, nós temos o Sol aqui em Sagitário, fazendo um bom aspecto com Saturno lá em Aquário. Esse é um momento para a gente ter mais disciplina, para a gente sintonizar melhor os aspectos mais maduros, mais sóbrios da nossa personalidade, um momento de a gente fortalecer esse senso de maturidade na nossa vida, e é um bom aspecto que acontece aí entre Sol e Saturno. Interessante a gente notar que esse é o dia da diplomação do presidente eleito Lula. Então, escolheram aqui um excelente dia para fazer para oficializar, para cumprir esse protocolo. Esse aspecto aqui de Sol-Saturno realmente pode trazer aí um sentido de consistência, de coesão, que vai ser muito necessário para esse governo, considerando todo o contexto que a gente está vivendo, né? Seguindo adiante, no dia 14 é a vez de o Sol também fazer aspecto com Netuno. O Sol em Sagitário faz quadratura a Netuno em Peixes.
esse é outro daqueles aspectos que são perigosos, porque a gente não está enxergando direito as coisas diante de nós, especialmente com relação a nós mesmos. O Sol representa a identidade, representa aquilo que nós somos. Esse aspecto com Netuno sugere a tendência a nós nos enganarmos a respeito de coisas que estão acontecendo com a gente, de maneiras da maneira como a gente se enxerga na nossa autoimagem. Isso tanto pode se dar para o melhor quanto para o pior. Então, podem ser dias em que a gente está se sentindo meio para baixo, se julgando muito frágil, muito vulnerável, uma sensação de indefinição que pode ser debilitante. Aliás, Sol em contato com Netuno, de fato, pode simbolizar uma vitalidade mais baixa, e também pode acontecer o contrário. Esse Sol em Sagitário, quadrando Netuno, pode significar a gente exagerando as nossas qualidades, a gente talvez com uma mania de grandeza, né? Se percebendo sob uma luz mais positiva do que realmente é a realidade. Então, a gente precisa também se atentar para essas questões, especialmente se nesse dia a gente precisar se apresentar diante de outras pessoas, se a gente estiver precisando vender o nosso peixe, né? Cuidado para não inflacionar esse peixe, cuidado para a gente não se apresentar sob luzes distorcidas, seja para um excesso de qualidades positivas ou de qualidades negativas. No dia 15 é um daqueles dias de muita movimentação no céu. Chegamos exatamente na metade do mês, e nesse dia nós teremos Mercúrio, lá em Capricórnio, fazendo quadratura a Quirón, pedindo uma cautela muito grande com relação às nossas falas. Então, Mercúrio em Capricórnio ele já é muito seco, curto, grosso, já tem uma comunicação mais direta, mais fria, e a quadratura com Quirón pede uma atenção para que a gente não seja, de fato, insensível e saia por aí, de repente, machucando pessoas, querendo ou não, com as coisas que a gente diz, talvez de uma forma muito abrasiva, talvez muito direta. No mesmo dia, Mercúrio também faz quincôncio com Marte. Esse Marte, que, aliás, está se aproximando também de um sextil com o próprio Quirón. Então, o contato Mercúrio-Quirón, Mercúrio-Marte, que são contatos desconfortáveis, pedem essa atenção extra na comunicação nesse dia, porque, de fato, a gente pode sair por aí, a gente pode sair com alguns arranhões por causa de coisas que a gente escuta, ou é o oposto, a gente pode talvez se indispor com algumas pessoas por causa de coisas que a gente diz sem pensar muito. Também no dia 15, esse Mercúrio ainda faz trígono com o Nodo Norte. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso que é dito, porque pode ter um efeito bem duradouro nas nossas relações. E ainda nesse dia, a Lua entra na fase minguante, ao fazer quadratura ao Sol, daqui do signo de Virgem. Então, o minguante que favorece um período de limpezas, mas aqui principalmente a Lua em Virgem sugere um período de a gente também abrir mão, de a gente perceber aonde a nossa mente talvez pode estar muito estreita, as nossas perspectivas podem estar um pouco estreitas, e como isso pode atrapalhar os novos ciclos. Então, é um período favorável para a limpeza, especialmente para a limpeza desse tipo de perspectiva. No dia 17, esse mesmo Mercúrio super busy, super atarefado, também faz um bom contato com o Urano, que está retrógrado lá em Touro. É um dia favorável para inovações, para conhecer ideias novas, para se abrir para novas ideias, novos conhecimentos, para estudar talvez sobre tecnologia, sobre ciência. Então, um período muito favorável para uma abertura do nosso pensamento e para conhecer, para a gente fazer experimentações interessantes.
No dia 19 é a vez de Vênus também fazer aspectos parecidos com os que Mercúrio já fez. Lá em Capricórnio, Vênus também faz quadratura a Quíron. Aqui, aquelas feridinhas, aqueles desconfortos pegam direto nas nossas relações mais íntimas. São dias para a gente ter um cuidado realmente com sentimentos de rejeição, com sentimentos de inadequação. Às vezes a gente se sente rejeitado, às vezes é o outro, a gente faz o outro se sentir assim. É um dia em que a gente talvez está sentindo de forma mais aguda as nossas dificuldades, e isso pode deixar a gente se sentindo um pouco melindrosa. Mas essa Vênus também, no mesmo dia, faz um trígono com o Nodo Norte, faz um quincôncio com Marte, então, a mesma sequência. Como ela também faz quincôncio com Marte, quadratura com Quíron, uma das coisas que podem acontecer é a gente estar muito retraída, é a gente talvez gelar o outro, se afastar dentro das nossas relações, a gente entrar numa fase mais fria, mais silenciosa, buscando se proteger. Às vezes a gente tende a afastar pessoas como uma forma de defesa. Então, vamos verificar se realmente é necessário toda essa defesa ou se a gente talvez não está com excesso de proteção. Nesse dia ainda, o Sol está em quincôncio com Plutão e Marte faz um sextil com Quíron. Então, é outro dia super busy, que sinaliza aí muita troca sendo feita, algumas delas muito bem sucedidas, mas em alguns momentos a gente também podendo, de novo, sair com alguns arranhões. Vamos verificar como usar isso de forma mais consciente. No dia 20, Júpiter reingressa em Áries de forma definitiva. Júpiter deixa o signo de Peixes por 12 anos, entra em Áries, onde ele vai ficar por mais alguns meses. Lá, em algum momento, ainda no primeiro semestre, Júpiter já entra no signo de Touro. Então, a gente teve um ensaio de Júpiter por Áries. Júpiter entrou em Áries em maio de 2022, ficou retrógrado em 28 de julho e retornou a Peixes em outubro. E agora, definitivamente, volta para Áries, aonde tem um princípio de expansão da individualidade, aonde a gente busca se expandir de maneira mais arrojada, de maneira mais audaciosa, de maneira mais corajosa também. A gente vai falar mais desse Júpiter lá na frente, em outro momento, não neste vídeo. E 21, chegamos ao solstício de verão aqui no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. O Sol ingressa em Capricórnio e, simultaneamente, já no mesmo dia, a gente tem este Sol também fazendo quadratura a Júpiter. Então, o aspecto fica exato ainda no mesmo dia. Júpiter ingressa em Áries no dia 20, como falei, e logo em seguida o Sol ingressa em Capricórnio. Então, o mapa do solstício, que vale para os 3 meses seguintes, congela esse aspecto aqui bem potente. Já falei um pouco sobre esse mapa do solstício numa live que eu coordenei pelo canal da CNA aqui no YouTube, com convidados muito ilustres. Valdemar Falcão, Guilherme Salviano e a Deborah Worthington. Se você quiser dar uma procurada aqui no canal da CNA, que tem uma mesa redonda falando desse mapa do solstício. Também vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mais perto desse ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Mas é um mapa bem importante, é um mapa que define esse último trimestre do ano astrológico de 2022, e ele traz aqui algumas dificuldades bem visíveis, a começar por essa quadratura de Sol-Júpiter, que fala aí de uma arrogância, e principalmente a oposição da Lua a esse Marte retrógrado aqui no eixo de casa 6 e casa 12. Isso aqui é bastante preocupante.
Bom, no dia 22, nós temos Vênus em Capricórnio, fazendo trígono a Urano, também um excelente aspecto dentro dos nossos relacionamentos, um dia para estar mais solta, para fazer programações diferentes, mais arrojadas dentro do relacionamento, um dia para inovar, para buscar fazer coisas diferentes ou simplesmente, né, cada um vai para o seu lado fazendo coisas individualmente. Então, um dia excelente para renovar as nossas relações, experimentar também coisas novas. Nesse mesmo dia, o asteroide Quiron, lá no signo de Áries, estaciona para voltar ao movimento direto. Quiron tem estado retrógrado desde julho e agora volta ao movimento direto. Quiron representa onde temos uma dor, uma ferida, e aí, quando ele retrograda, a gente precisa olhar para essas nossas dores individuais e também geracionais, porque ele está passando aqui por um signo, por um número de anos. Então, agora a gente retoma esse movimento e a gente pode perceber o que foi curado ou o que ainda temos oportunidade de curar com essa nova compreensão, talvez olhando de um novo jeito para questões do passado. No dia 23 é o dia em que Júpiter, aqui a 0 de Áries, faz uma semiquadratura a Urano, semiquadratura decrescente, de um ciclo de 12 anos entre esses dois planetas. Júpiter e Urano falam de grandes avanços, de grande tecnologia, é um ciclo que também fala muito de aviação, e quando eles estão em aspecto tenso, sugere um potencial maior de acidentes, especialmente acidentes envolvendo tecnologia, envolvendo a própria aviação. Então, é um período aí meio tenso, meio complexo, esses dias em que esse aspecto fica exato. É interessante porque essa semiquadratura que Júpiter faz a Urano também fica congelada porque é no dia da lua nova de Capricórnio. Então, a gente vai ter a lua nova de Capricórnio acontecendo no dia 23 de dezembro, a 1 de Capricórnio, entre 1 e 2 de Capricórnio. E esse aspecto de Júpiter a Urano fica exato também nesse dia. Na verdade, nesse período aí próximo do Natal, a gente vai ter um super stellium em Capricórnio, para variar. Nós teremos Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Plutão. Então, teremos 5 astros, todos aí dentro desse signo de Capricórnio, sugerindo um período de encararmos a realidade de forma mais madura, de forma mais responsável, realmente. Capricórnio é o oposto a Câncer, então Câncer-Capricórnio é esse eixo família, sociedade, e nessa época do ano a gente está muito focado realmente nas nossas trocas familiares e sociais também. Então, a gente também fala um pouco mais desse aspecto de Júpiter a Urano quando a gente estiver falando aqui do mapa da Lua Nova, lá no final de dezembro. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente tem um aspecto muito bonito no céu, que é Mercúrio fazendo um sextil com Netuno, que favorece aí gentileza, esse Mercúrio em Capricórnio que costuma ser mais seco, mais frio, aqui ele amolece um pouco, suaviza, se torna mais gentil, mais afável, né? Mais sensível. Então, é um excelente aspecto para a gente ter aí na véspera de Natal, definitivamente. E como eu já disse, tem um stellium muito potente aqui dentro desse signo de Capricórnio, nessa véspera de Natal. No dia 25, que é o dia de Natal, a Lua já vai estar no signo de Aquário,
favorecendo também aí bastante sociabilidade. E aí, a gente chega dia 28 de dezembro, Mercúrio estaciona a 24 e 28 de Capricórnio. Mercúrio fica retrógrado no dia 29 de dezembro e vai retrogradar até 18 de janeiro. Mercúrio volta de 24 a 8 do signo de Capricórnio. É uma faixa de graus parecida com a faixa de graus por onde Marte está retrogradando, claro, em signos diferentes. Estou mencionando isso porque Marte retrograda de 25 de Gêmeos, de 25 a 8 de Gêmeos. Mercúrio retrograda de 24 a 8 de Capricórnio. Então, esse Mercúrio, inclusive, vai fazer quincôncios com esse Marte em algum momento, que, inclusive, ele rege. Isso daí vai demandar de nós, nas primeiras 3 semanas do ano novo, muito jogo de cintura, muita percepção das irritações, a nossa mente funcionando de uma forma talvez um pouco obtusa, uma propensão maior a muitos entraves na comunicação, a comunicação realmente mais abrasiva, esse Mercúrio de Capricórnio retrógrado, curto e grosso, com aspecto com Marte, ele se torna ainda mais cortante, então é algo para a gente também colocar uma atenção. Como esse Mercúrio retrograda de 24 a 8 de Capricórnio, a zona sombria de retrogradação vai de 12 de dezembro a 7 de fevereiro. Por quê? A partir de 12 de dezembro, Mercúrio já cruza esse grau 8 de Capricórnio, que é onde começa a zona de retrogradação. Ele só ultrapassa o grau 24 de Capricórnio depois de voltar ao movimento direto no dia 7 de fevereiro. Então, a zona de retrogradação vai de 12 de dezembro a 7 de fevereiro. No dia 29, que Mercúrio entra em movimento retrógrado, nós também temos a Lua entrando no quarto crescente a partir do signo de Áries. Então, é um dia bastante potente também, é um dia de muita energia de ação. Embora esta ação também possa ter uma sensação de precisar de mais reflexão, exatamente porque Mercúrio está estacionário. Claro que esse Mercúrio não tem nada a ver com a Lua nesse contexto. A Lua não está num signo que tenha a ver com Mercúrio, a Lua não está fazendo aspecto com esse Mercúrio. É muito mais no sentido de a Lua representar a forma como a gente lida com o nosso dia, com os nossos hábitos. A Lua, sendo o astro mais rápido, ela sempre vem falar muito de como o dia se desenrola. No dia 30 de dezembro, temos o Sol fazendo quincôncio a Marte. Então, todos os aspectos que o Sol faz a Marte, quando ele está retrógrado, tem a ver com esse ciclo de retrogradação. Aqui já é um sinalizador de que o Sol começa a encerrar esse ciclo da retrogradação de Marte. Então, aqui é mais um desse período também em que a gente tem que ter um cuidado, mais conflitos de ego à vista, mais conflitos com a autoridade podem estar bem acirrados aí durante esse dia. E chegamos ao final do mês de dezembro, chegamos ao final do ano de 2022, 31 de dezembro. A gente encerra este mês e este ano com o Sol a 10 de Capricórnio, numa quadratura próxima a Quíron, uma quadratura aí de pouco mais de 1 grau. Então, é um dia bastante tenso, bastante carregado, a gente se deparando com algumas fragilidades pessoais. Nesse dia também, nós já teremos Vênus em conjunção com Plutão, embora o aspecto só se torne partil na madrugada já do dia 1º, mas a gente já tem Vênus conjunto a Plutão, o Mercúrio também numa conjunção não exata, porque ele já está retrógrado.
e esse Mercúrio ainda em semi-quadratura, em sesquiquadratura com Marte. Então, o último dia do ano é um dia potencialmente bastante tenso, realmente. A Lua fecha esse ano no signo de Touro, bem ali no comecinho de Touro, se despedindo também de uma quadratura com Plutão, mas já fazendo um trígono com o Sol. Inclusive, o dia 1º de janeiro, que é o dia da posse presidencial, vai ter essa lua em Touro, uma lua exaltada. A gente vai analisar depois o mapa da posse, quando esse horário da posse de fato estiver definido. E é mais adequado, inclusive, a gente analisar depois da posse, que a gente vai ver realmente que hora que aconteceu essa assinatura. Bom, então é isso, e aí a gente chega ao final desse mês de dezembro. Eu espero que essa análise tenha sido útil para você. No balanço geral, como a gente vê aí, ainda é um mês bastante volátil, especialmente devido a essa retrogradação do planeta Marte. E na primeira quinzena do mês, especialmente quando a gente tem a lua cheia de Gêmeos acontecendo numa conjunção exata com esse Marte, é que também vai requerer de nós muita cautela, muito equilíbrio emocional, porque tem aí uma tendência a muitas explosões que podem tanto ocorrer no sentido emocional, mas também podem ser literais. Então, muito cuidado nas nossas movimentações, muito cuidado nas nossas trocas e nas relações. Desejo a você que está aí do outro lado um excelente mês de dezembro, um excelente final de ano e boas festas para todos nós, que a gente consiga atravessar essas dificuldades e essas tensões com espírito de coragem, de otimismo, e que a gente consiga superar tudo isso ali mais à frente. Fechamos 2022, outro daqueles anos bem complicados, com esperança de que 2023 seja bem melhor. Também ainda vou fazer essa minha análise do ano de 2023 e logo, logo a gente publica aqui. Ótimo mês de dezembro para vocês e até a próxima.